Bom, pessoal, dando continuidade ao estudo do crédito tributário, mais especificamente sobre as causas de extinção do crédito tributário, nessa aula nós vamos falar sobre prescrição e decadência, começando a tratar dos dois institutos. Como vocês já sabem, são causas de extinção do crédito tributário, estão previstas lá no inciso 5 do artigo 156 do CTN, e ambas, tanto a decadência quanto a prescrição, elas indicam perdas do direito que estão conectadas a um tempo. Se não for feito o que se espera dentro daquele intervalo temporal, vai haver a perda do direito, ok? Vai haver a perda de um direito. Nós sabemos que as relações jurídicas, elas não estão imunes aos efeitos do tempo. Então, o tempo, ele pode modificar, pode extinguir direitos para os sujeitos do negócio jurídico, em nome de um elemento que é a segurança jurídica. Então, eles homenageiam, são institutos que homenageiam a segurança jurídica das relações. Então, são institutos oponíveis ao fisco. O direito subjetivo do fisco, que é o sujeito ativo, na órbita tributária, é atrelado no sentido do sujeito ativo, o fisco, agir em direção ao sujeito passivo no intuito de proceder ao lançamento ou à cobrança do crédito tributário, ok? Ambos geram direito à restituição do tributo que tenha sido pago e tenha sido atingido pela decadência ou pela prescrição. Então, é um tributo que foi pago, mas já estava decaído ou já estava prescrito. Vai gerar para o contribuinte o direito de ter aquele valor pago indevidamente ou pago a mais do que devia, pago a maior, desse valor ser restituído. Ambos, prescrição e decadência, elas contemplam prazos quinquenais, ou também chamado de lustro decadencial, lustro prescricional, quinquênio, enfim, como não importa a nomenclatura, significa que o prazo é de 5 anos para ambos. Outra coisa importante mencionar é que a Constituição traz a reserva, traz a reserva da lei complementar no que tange o estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação tributária, como vocês estão vendo aí no artigo 146 da Constituição, inciso 3. E dentre essas normas estão as normas que estabelecem prescrição e decadência tributários. Então, qualquer norma que estabeleça prescrição ou decadência tem que ser uma norma, tem que ser uma lei complementar, tem que ser por meio de lei complementar. Tanto que o STF editou uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 8, onde ele declarou a inconstitucionalidade, hoje já estão revogados, mas na época não estavam, então o STF declarou inconstitucional os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tem a ver com contribuições previdenciárias. Esses artigos previam o prazo de 10 anos de decadência e de 10 anos de prescrição, só que é uma lei ordinária, tá? O STF entendeu que devem matérias de prescrição e decadência, como diz a Constituição, serem tratadas por meio de lei complementar e considerou inconstitucionais esses dispositivos da 8.212/91. Inclusive está aqui a ementa para vocês desse julgado, ok? Do julgado que depois veio a edição, ocasionou depois a edição da súmula número 8, que eu já mencionei para vocês. Vocês podem pausar aí e dar uma lida na ementa, caso seja de interesse de vocês. Bom, vamos lá. Decadência. Vamos falar agora especificamente sobre decadência, trazendo um conceito de decadência, tá? A decadência, ela é um instituto jurídico que demarca a perda, que demarca no tempo a perda do direito subjetivo de constituir o crédito tributário pelo lançamento, ou seja,
haverá para o fisco a perda do direito de lançar o tributo. Quando nós falamos em decadência, estamos falando de perda do prazo de lançamento do tributo. Coloquei um esquema para vocês, a linha do tempo. Existe a hipótese de incidência, é praticado no mundo real o fato gerador, que gera, por sua vez, a obrigação tributária. A obrigação tributária requer um lançamento para que seja constituído o crédito tributário, né? Uma vez frustrada a cobrança administrativa do crédito tributário, é feita a inscrição na dívida ativa, gerando a certidão de dívida ativa, que é o documento hábil para propositura da execução fiscal, que também tem um prazo. Se essa execução fiscal não for intentada no prazo, haverá a prescrição. Após a constituição do crédito tributário, frustrada a sua cobrança administrativa, a inscrição é feita para que seja feita, a inscrição na dívida ativa é feita para que seja realizada a cobrança na via judicial. Então, vejam, decadência tem a ver com lançamento, decadência tem a ver com o prazo que o fisco tem para lançar o tributo, para constituir aquele crédito tributário. A obrigação tributária surge e o fisco tem um tempo para fazer esse lançamento. Se esse lançamento não for feito no tempo, haverá, portanto, a decadência, ok? É sobre esse primeiro momento que nós vamos conversar agora, decadência, ok? Bom, para saber da decadência, precisamos lembrar do lançamento, né? O que é o lançamento? O lançamento, como vocês sabem, é um ato privativo do fisco que pode ser realizado com um auxílio maior ou menor do contribuinte, né? Nesse ato de lançar. Por isso que nós temos as espécies de lançamento direto, misto e autolançamento. Só para nós recordarmos aqui rapidamente, nós temos o lançamento direto ou de ofício, que é aquele em que o fisco já tem todos os dados suficientes para efetuar aquela cobrança, para constituir o crédito tributário. Então, ele não precisa do auxílio do contribuinte. Nós temos como exemplo de lançamento direto ou de ofício IPTU, que é o lançamento de ofício por excelência, o IPVA, autos de infração e imposição de multa. Temos as taxas também e contribuições de melhoria. Nós temos também a possibilidade do lançamento misto ou por declaração. É aquele representado pela ação conjugada entre o fisco e o contribuinte, restando aquele, ou seja, ao fisco, o trabalho privativo de lançar. Então, aí ele precisa de um pequeno auxílio do contribuinte. O fisco não tem todos os dados suficientes para realizar o lançamento, por isso ele precisa do auxílio do contribuinte, né? E nós temos como exemplo o imposto de importação. Muitos autores colocam que o imposto de importação é um tributo sujeito a lançamento misto ou por declaração. No caso do imposto de importação da bagagem, como nós já vimos exemplos em sala de aula, que nós estamos apenas recordando. Da mesma forma, pode acontecer também no imposto de exportação, segundo alguns autores. Bom, nós temos também o lançamento por homologação, também chamado de autolançamento, que é aquele em que o contribuinte praticamente faz tudo, auxilia ostensivamente a Fazenda Pública na atividade do lançamento, cabendo ao fisco realizá-lo de modo privativo no momento em que ele homologa, né? Então ele confere a exatidão. Na verdade aqui, pessoal, é o contribuinte quem faz tudo e o fisco simplesmente homologa. E a maioria dos tributos, né? A maioria dos impostos compreendem o lançamento por homologação. ICMS, Imposto de Renda, IPI, Imposto sobre Serviço, enfim, a grande maioria deles, dos tributos hoje, principalmente dos impostos, são sujeitos a lançamento por homologação. E aí entra a decadência, né? Uma vez recordamos isso, a decadência ela tem a ver com a homologação. A decadência refere-se ao decaimento, perecimento do estatal direito de constituição do crédito tributário pelo lançamento, ok? É a ideia do lançamento a destempo, também chamado de lançamento extemporâneo, é o lançamento fora de hora. É um instituto jurídico que demarca no tempo a perda do direito subjetivo do sujeito ativo, né, que é o fisco, de constituir o crédito tributário pelo lançamento.
E a ocorrência da decadência acarreta a extinção do crédito tributário, como nós já falamos, né? A decadência, portanto, ela atinge o direito subjetivo do sujeito ativo, sempre decorre de lei, né? Tanto a decadência quanto a extinção sempre decorre de lei. Aplicam-se à decadência os princípios da legalidade, portanto, e da segurança jurídica, como eu já mencionei. Antes do lançamento, só pode haver decadência. Antes do lançamento, a gente não fala em prescrição, ok? Prescrição, naquela linha do tempo eu mostrei para vocês. Prescrição a gente só pode pensar em prescrição depois que tiver a constituição do crédito tributário. E aí tem um prazo para o fisco cobrar judicialmente. Quando estamos falando em decadência, nós estamos falando de um crédito tributário que não foi constituído, não foi lançado no tempo correto. Então, em tese, se houve decadência, não tem como haver prescrição. Ora, se o tributo está decaído, se houve uma decadência, não tem como nem sequer a gente falar em prescrição, porque não houve a constituição do crédito tributário. Na aula sobre prescrição, vocês vão entender melhor. O tributo atingido pela decadência poderá ser restituído, também nós já dissemos isso. E na visão do STJ que eu coloquei para vocês, a decadência é uma forma de extinção do crédito tributário. O que é que isso significa? Significa que uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou autolançamento, seja ela via documento, de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou qualquer outra espécie qualquer. Como assim, professora? Se o tributo está decaído, não mais, em hipótese alguma, ele pode ser reavivado, pode ser cobrado. Uma vez que está decaído, está extinto, tá? Está extinta aquela obrigação tributária. Cuidado, né? Nós só podemos falar em decadência antes do lançamento. Nós só podemos falar em decadência se houve a perda do prazo de lançar o tributo, ok? E esse lançamento, como vocês sabem das nossas aulas presenciais, ele pode ser feito também, configura o lançamento, a notificação expedida pelo fisco para que você pague um tributo, para que você pague uma multa, né? Aí é o teor da súmula 622 do STJ de 2018, que diz que a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. Significa que a notificação expedida, a constituição, a lavratura de um auto de infração e imposição de multa, configura lançamento, ok? Configura lançamento. Bom, decadência. Segundo o STJ, existem 2 dispositivos no CTN, que tratam da decadência. A regra geral é a do 173, inciso 1 do CTN. A regra especial é a do 150, parágrafo 4º do CTN. Eu vou ensinar para vocês como identificar a situação de uma regra e a da outra regra. Se eu aplico a regra geral, eu não posso aplicar a regra especial, elas são autoexcludentes. Se eu aplico a regra especial, obviamente também eu não posso aplicar a regra geral. Ou eu aplico uma, ou eu aplico a outra. Então, a regra geral é a do 173, inciso 1, e a regra especial é a do 150, parágrafo 4º. Ou aplico uma, ou aplico a outra. Quando é que eu aplico a regra especial, professora? Quando é que eu aplico a regra especial? Eu aplico a regra especial nos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Na sua modalidade típica, ou seja, quando houver o pagamento do tributo, que a gente também chama de pagamento antecipado do tributo. Antecipado porque primeiro é feito o pagamento e depois é que é feita a entrega da declaração para que o fisco homologue o pagamento daquele tributo. Por isso que é chamado de pagamento antecipado ou antecipação de pagamento. Então, percebam como é importante vocês saberem
o tipo de lançamento ao qual está sujeito o tributo. Por quê? Se você está diante de um tributo que é sujeito a lançamento por homologação e houve o pagamento antecipado, a regra que você vai aplicar nessa modalidade típica, você aplica a regra especial. Na modalidade típica, ou seja, com pagamento de tributo, sendo um tributo sujeito a lançamento por homologação, você aplica a regra do 150, parágrafo 4º, que eu vou já falar sobre ela. E quando eu tiver tributo sujeito a lançamento direto, misto e por homologação, nesse último caso, da forma atípica, ou seja, falta de pagamento, então é um tributo sujeito a lançamento por homologação, mas não houve o pagamento, eu aplico a regra geral, eu aplico a regra do 173, inciso 1. Quando a gente fala em falta de pagamento, a gente fala em forma atípica. Se eu estou diante de uma forma atípica, ou seja, com falta de pagamento, eu aplico a regra geral. Então, a todos os tributos, sujeito a lançamento direto, misto ou por homologação, no caso do tributo sujeito à homologação, não havendo pagamento, eu aplico, nesses casos, a regra geral, 173, inciso 1. De novo, se é o tributo sujeito a lançamento por homologação e houve o pagamento do tributo, eu aplico a regra especial, a regra do 150, parágrafo 4º. Então, vamos lá. Olha só. O que muda de uma regra para outra, professora? Muda o termo a quo, ou seja, o termo inicial da contagem do prazo de 5 anos. O fisco tem 5 anos para lançar, não é? A partir de quando? Depende qual a regra vai ser aplicada. Para determinados tributos eu aplico a regra, em determinadas situações eu aplico a regra geral, em outro eu aplico a regra especial. O que diferencia uma regra da outra é o termo a qual. Esse termo que está aí de amarelo para vocês, com marca-texto amarelo para vocês. O termo a qual que vai mudar de uma modalidade de decadência para outra, ok? De regra para outra. Então, olha o seguinte, o que vocês têm que prestar atenção? A partir do momento em que eu identifico o termo a quo, eu conto o prazo de 5 anos. Cuidado, deixa eu até tentar, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês com marca-texto. Olha só, eu não considero o termo a quo na contagem. Ele só serve para marcar o início dessa contagem. Então, o prazo de 5 anos, por exemplo, aqui eu estou no ano de 2020. Eu começo a contar 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Vai ser o termo a de quem? Ou seja, o termo final. Então, se eu começo a contar de 2020, eu não considero 2020 o primeiro ano. Eu começo a contagem no ano seguinte, ok? O lançamento ele tem que ser feito aqui, ó, dentro desse prazo de 5 anos. Se for feito o lançamento aqui, eu não tenho decadência. Se o lançamento foi feito após esse prazo de 5 anos, eu vou ter, portanto, a decadência. O que vai mudar, portanto, de uma regra para outra é isso aqui, ó, o termo a quo. O termo a quo na regra geral é 1 e o termo a quo na regra especial é outro. Vamos falar sobre eles? Qual artigo, vamos lá, para identificar qual a regra. Depois entende a regra em si. Vamos identificar qual a regra. Qual é o artigo que eu utilizo para calcular decadência quanto ao IPTU? O que eu devo pensar? Como é o raciocínio? IPTU é um tributo sujeito a lançamento por lançamento de ofício, lançamento direto. O IPTU é sujeito a lançamento direto. Qual a regra eu aplico aos tributos sujeitos a lançamento direto? Voltando aqui, ó. Lançamento direto, eu aplico a regra geral, a regra do 173, inciso 1. Ok?
Outro exemplo, qual o artigo que eu utilizo para calcular decadência quanto ao ICMS, onde o contribuinte não pagou nada? Opa, ICMS é um tributo sujeito a lançamento por homologação. Então, se é um tributo sujeito a lançamento por homologação, eu preciso buscar a informação de se houve pagamento ou não. Não houve pagamento. Então, tributo sujeito a lançamento por homologação do qual não houve pagamento. Qual é a regra que eu aplico? Sujeito a homologação, não houve pagamento. Qual é a regra que eu aplico? A do 173, inciso 1. Mais um caso. Qual o artigo que eu utilizo para calcular decadência se o contribuinte antecipou o pagamento, mas pagou a menor e o fisco lançou cobrando a diferença? Olha só, antecipou o pagamento. Se eu digo que houve antecipação de pagamento, eu estou me referindo a que tipo de tributo? A tributo lançado por homologação. Se houve a antecipação do pagamento e é um tributo sujeito a lançamento por homologação, qual a regra eu aplico? Olha, tributo sujeito a lançamento por homologação com pagamento. Então, a regra que eu aplico é a do 150, parágrafo 4º do CTN. Ok? Então, é importante vocês saberem o tipo de tributo para poder identificar, né? Porque se for direto ou misto, sempre vai ser o artigo 173, inciso 1, a regra geral. Agora, se for um tributo sujeito a lançamento por homologação, vai depender do quê? Se houve pagamento ou não. Beleza? Agora, vamos entender as regras. Eu sugiro que vocês deem uma lida nas duas, né, nos dois artigos, 173.1 e o 150, parágrafo 4º do CTN. Vocês podem pausar o vídeo e fazer a leitura dos dois. Quando você confronta os dois comandos, você vai ter que analisar, como eu já falou, o dia de início, o termo ACO neles previsto. O termo ACO previsto no 173, inciso 1 é um, e outro é o termo ACO previsto no 150, parágrafo 4º. Aí você tem que entender qual é o dia do início, qual é o termo ACO, para que você faça a contagem de forma correta, a contagem da decadência. No 173.1, o termo ACO é o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento, olha que esse aquele é com crase, em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ou seja, é o primeiro dia do exercício seguinte ao exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, se o lançamento poderia ter sido efetuado no ano de 2020, qual vai ser o primeiro dia? O meu termo ACO vai ser 1º de janeiro de 2021, não é isso? Por quê? Porque 2021 é o exercício financeiro seguinte, beleza? É o exercício seguinte, então eu jogo para o ano seguinte. Agora vem a dúvida, qual será o exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado, professora? Qual é o exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado? Como regra, pessoal, é o exercício em que houver ocorrido o fato imponível, ou seja, o fato gerador. Então, é o ano em que ocorreu o fato gerador. Vocês sabem que uma vez ocorrido o fato gerador, o fisco já pode imediatamente lançar o tributo, já nasce imediatamente a obrigação tributária e o fisco já pode imediatamente lançar o tributo. Então, como regra, o exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado, você vai pensar no exercício em que ocorreu o fato gerador. Quando é que ocorreu o fato gerador? Então, se eu tenho um tributo que o fato gerador dele aconteceu em 2020, eu vou começar a contagem no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, 1º de janeiro de 2021. Lembrando que essa regra do 173, inciso 1, é para lançamento de ofício, para lançamento misto e para lançamento por homologação quando não houver pagamento.
Vamos lá. Eu coloquei aqui ao contrário, só um minuto. Vamos lá, pessoal, continuando. Eu tenho um lançamento por homologação. Olha aqui a situação. Eu tenho um lançamento, vamos falar das situações em que eu tenho um lançamento por homologação sem pagamento. Sem pagamento. Qual é a regra que eu aplico? Se eu tenho um tributo sujeito a lançamento por homologação sem que houve pagamento, nós já sabemos que a regra aplicada é a do 173, inciso 1. Para o STJ, ele diz que se não tem pagamento, não tem nem o que homologar, né? Vamos para esse caso prático. Olha o exemplo. IPTU. Vamos pensar aqui no IPTU. IPTU, que é um tributo sujeito a lançamento de ofício, estou falando dessa regrinha aqui, ó. IPTU relativo ao ano de 2009. Pode ser exigido até que data por meio de lançamento? Ou seja, qual é o prazo que o fisco tem para lançar esse tributo? Que se ele não lançar dentro desse prazo, o tributo vai estar decaído. A gente já sabe que o prazo é de 5 anos, tá? Mas a partir de quando? Se IPTU é um tributo sujeito a lançamento de ofício, como nós já sabemos, a regra que eu aplico é essa daqui do 173, inciso 1. O que é a regra do 173, inciso 1? Ela diz que, nesse caso, nós precisamos considerar o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ele poderia ter sido lançado. Se a questão fala do lançamento do IPTU relativo ao ano de 2009, significa que ele poderia ter sido lançado quando? No ano de 2009, ok? Então, 2009 é o exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, eu começo a contar qual é o meu termo aquó, o exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Se ele poderia ter sido efetuado em 2009, o exercício seguinte é qual? 2010, né? O primeiro dia do exercício seguinte é o meu termo aquó. Aqui, ó. O meu termo aquó vai ser esse daqui. Então, o IPTU ele poderia ter sido lançado em 2009, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui 2009, ali, perdão, 2010, né? 2010 é o período que eu vou começar a contar. 2000, que letra linda. 2010. Por quê, professora? Vou voltar. Diz que o IPTU é relativo ao ano de 2009. Significa, então, que ele poderia ter sido lançado no ano de 2009. Aplicando a regra do 173.1, eu considero o termo aquó o exercício seguinte. Então, o exercício seguinte é o meu termo aquó. O exercício seguinte, então, vai ser 2010. Então, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 vai ser o meu termo adquem. Eu comecei a contar 1º de janeiro de 2010, 1º de janeiro de 2011, 1º de janeiro de 2012, 1º de janeiro de 2013, 1º de janeiro de 2014, 1º de janeiro de 2015 é o meu termo adquem. Então, o fisco poderia ter lançado esse tributo até quando? Se em 1º de janeiro de 2015 ele está decaído, o fisco tinha que ter lançado até quando? Até 31, meu Deus, que letra linda, do 12 de 2014. Por quê? Porque a partir daqui do termo adquem, o tributo está decaído, não é isso? Então, tá aqui para vocês toda essa regrinha que eu acabei de colocar lá na questão, tá? Para vocês revisarem. O IPTU relativo ao ano de 2009, IPTU sujeito a lançamento de ofício,
Então, o IPTU poderia ter sido lançado em 2009, aplicando a regra do 173.1 do CTN. O meu termo ACO vai ser o exercício seguinte. Então, o termo ACO, conto 5 anos, vai dar até 1º de janeiro de 2015. Então, tá aqui o esquema de toda essa resposta, tá? Inclusive mencionando que ele poderia ter sido exigido até 31 de dezembro de 2014, já que a partir de 1º de janeiro de 2015, que é o termo adquém, ele já estará decaído. Outro caso prático. Vamos para outro caso prático. Eu tenho um AIIM, ou seja, um auto de infração e imposição de multa de ICMS lavrado em agosto. Auto de infração e imposição de multa de ICMS lavrado em agosto de 2015, referente ao fato gerador ocorrido em março de 2010, havendo falta de pagamento. Pergunta: houve decadência? Vamos verificar. O ICMS é um tributo sujeito a lançamento por homologação. Mas como houve falta de pagamento, a regra que eu aplico é a regra do 173, é a regra geral, do 173, inciso 1. Então, o meu termo ACO vai ser o exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Quando é que o lançamento poderia ter sido efetuado? Quando ocorreu o fato gerador. O fato gerador na questão me diz que aconteceu quando? Março de 2010. Então, o meu termo ACO vai ser janeiro de 2011. Janeiro de 2011 vai ser o meu termo ACO, tá? Janeiro, no caso, 1º de janeiro. Minha gente, que olha, sei não, lindo. Janeiro de 2011. 1º de janeiro de 2011 vai ser o meu termo ACO. E aí eu acrescento 5 anos. 1, 2, 3, 4, 5. 1º de janeiro de 2011, 1º de janeiro de 2012, 1º de janeiro de 2013, 1º de janeiro de 2014, 1º de janeiro de 2015. Qual é o meu termo adquém? 1º de janeiro de 12, 13, 14, 15, 2016. Então, em 1º de janeiro de 2016, ele está decaído. O fisco tem até quando para lançar? 31 de dezembro de 2015. Aqui diz que o fisco, o auto de infração e imposição de multa, que nós já vimos que é uma forma de lançamento, ele foi lavrado em agosto de 2015. Tá ou não tá dentro do prazo? Se o fisco tinha até dezembro de 2015 para lançar, tá sim dentro do prazo. Então a resposta é: não houve a decadência, ok? Não houve a decadência. Também tá aqui a resposta para vocês. Agora, vamos lá, outras hipóteses. Lançamento por homologação com pagamento. Lançamento por homologação com pagamento. Aí eu aplico exclusivamente a regrinha especial 150, parágrafo 4º. É uma hipótese típica de lançamento, como eu já falei para vocês, porque houve o pagamento. A STJ chama isso de hipótese típica, modalidade típica. Já falei também dessa possibilidade de antecipação do pagamento, no caso desses tributos sujeitos a lançamento por homologação. Então, vamos lá. Quando é que eu considero
Vamos lá, aqui também eu coloquei para vocês, que o transcurso em branco desses 5 anos sem que o fisco faça a conferência expressa, por quê? Voltando aqui, no lançamento por homologação, o contribuinte ele pode fazer o pagamento, né, antecipado, e o fisco depois vai homologar, né? O fisco tem 5 anos para homologar. A partir da ocorrência do fato gerador, como vocês já sabem, o fisco tem o prazo de 5 anos para homologar aquele pagamento do tributo. Se o fisco não fizer nada desse prazo de 5 anos, ou seja, o transcurso em albis desse quinquênio decadencial, sem que o fisco faça uma conferência expressa, ou seja, sem que o fisco homologue, provoca o procedimento homologatório tácito, sem que o fisco homologue. Se o fisco não homologar expressamente dentro desses 5 anos, significa que houve a homologação tácita, ok? Se isso não for feito, se tiver algum valor que o fisco ainda deveria ter cobrado desse pagamento que foi feito a menos do que devia ou a menor do que deveria, o fisco tinha o prazo de 5 anos para ter cobrado essa diferença. Se ele não fizer isso no prazo de 5 anos, ele perde o direito de cobrar essa diferença. Por exemplo, eu calculei e paguei 30 mil reais. O fisco, paguei antecipadamente, tá? Tributo sujeito a lançamento por homologação. Calculei e paguei antecipadamente 30 mil reais. O fisco, um tempo depois, percebeu que deveria ter sido pago 3.500 reais. E aí o fisco lavrou o auto de infração e imposição de multa, né? Porque quando você não paga corretamente vem a multa. E cobrando essa diferença e a multa. Cobrando a diferença do valor e a multa. Essa cobrança... Se essa cobrança foi feita dentro do prazo decadencial, no prazo dos 5 anos, é o que a gente vai verificar, né? Se houve ou não a decadência, porque o fisco tinha que ter cobrado dentro desse prazo de 5 anos. O que diz a regra do 150, parágrafo 4º, a nossa regra especial? Diz que se a lei não fixar prazo à homologação, aí ó, fala em homologação, então estamos falando de lançamento sujeito a homologação. Ele será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se pronuncie, considera-se que ela homologou o lançamento e está extinto o crédito tributário, salvo a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Falo um pouco mais já sobre essa possibilidade de dolo, fraude ou simulação, o que é que acontece. Vamos para um caso prático, que aí fica mais fácil de todo mundo entender. Caso prático, né? A gente imagina que, nessa situação hipotética, imagina que o fato gerador do ISS aconteceu, o fato gerador aconteceu no dia 6 de julho de 2009, com recolhimento, ou seja, pagamento em 30/7/2009. Caso o fisco queira rever o valor recolhido, sei lá, cobrar uma diferença, ele tem que fazer no prazo de 5 anos. A contar de quando, professora? A contar de quando? Então, olha só. Primeiro eu tenho que identificar o tipo de tributo. ISS. ISS é um tributo sujeito a pagamento por homologação. E aí eu vou olhar, então, se houve ou não pagamento. Opa, houve sim o pagamento. Qual a regra que eu aplico? A regra do 150, eu aplico a regra, portanto, do 150, parágrafo 4º. Né? E o 150, parágrafo 4º, ele diz que o meu termo a quo é o quê? Vamos voltar. A contar de quê? Da ocorrência do fato gerador. Então, quando foi que o meu fato gerador aconteceu? 6 de julho de 2009. Ok? 6 de julho de 2009. Então, o fisco, ele tem até quando? O meu termo a quo vai ser esse, ó. 2009. 6, vamos lá. Meu termo a quo vai ser 6 de julho
de 2009. O que muda é só esse aqui, termo a qual. Coloco 5 anos. 2, 3, 4, 5. Aqui vai ser o meu termo adquem. Vamos contar. Julho de 2009, julho de 2010, julho de 2011, julho de 2012, julho de 2013, julho de 2014. Então, o fisco vai ter aí mais ou menos até o dia 5 de julho de 2014. Não precisa vocês se preocuparem com dias, tá? Ele vai ter aí até o início de julho de 2014 para lançar o tributo. Lançar cobrando essa diferença que não foi paga corretamente, ok? Então, é essa a diferença da regra especial para a regra geral. Na regra especial, essa daqui do 150, parágrafo 4º, o meu termo a qual vai ser exatamente a data da ocorrência do fato gerador. A data da ocorrência do fato gerador. No 173.1, eu considero a ocorrência do fato gerador naquele ano e lanço para o exercício seguinte. Então, começa sempre em janeiro, em 1º de janeiro do exercício seguinte. Aqui não. Aqui começa, o meu termo a qual vai ser a própria data do fato gerador. Então, tá aí para vocês. Se o pagamento ele é antecipado, começa o prazo para o fisco homologar ou lançar de ofício aquele tributo que o pagamento foi irregular. Então, o fisco teria, nesse caso aqui, até antes de julho de 2014 para cobrar essa diferença. Se esse prazo passou em branco, o fisco não vai mais poder discordar ou cobrar qualquer valor, ok? Vamos aqui outro exemplo. Atenta aqui comigo para a pergunta. Deixa eu colocar aqui o marca-texto. Houve um fato gerador do ISS, então, fato gerador do ISS em abril de 2010. Houve antecipação do pagamento. Mesmo assim, o fisco lavrou o auto de infração e imposição de multa em agosto de 2015. Aí vamos ver se estava decaído ou não esse tributo que o fisco lançou em agosto de 2015. Ele poderia ter lançado em agosto de 2015 ou ele já estava decaído? Bom, ISS é um tributo sujeito a lançamento por homologação. Então, eu preciso ver se houve ou não pagamento. Houve sim o pagamento. Então, eu vou aplicar qual a regra? Eu vou aplicar a regra do 150, parágrafo 4º. Significa que o meu termo a qual vai ser a data do fato gerador. Então, se o fato gerador aconteceu em abril de 2010, esse vai ser o meu termo a qual? Aqui, ó, abril de 2010. Conto 5 anos. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, abril de 2015. O fisco tinha até antes dessa data para lançar. Então, ele tinha mais ou menos até o final de março de 2015 para lançar. E aqui, ele só lançou em agosto de 2015. Então, já estava decaído. Houve a decadência. O fisco não poderia ter cobrado, então, esse valor. Olha outro exemplo. Olha outro exemplo aqui. Marca texto. Houve o fato gerador do ISS em abril de 2010. Só que não houve pagamento nenhum, ó. Falta de pagamento. E o auto de infração foi lavrado em agosto de 2015. Mesma situação. O que é que muda, professora? Que lá houve pagamento e aqui não houve pagamento. E o que é que interessa isso, professora? Que aqui, sendo um tributo sujeito a lançamento por homologação e não tendo sido feito o pagamento antecipado, qual é a regra que eu vou aplicar aqui? Aqui eu já vou aplicar outra regra. Aqui eu aplico a regra do artigo 173, inciso 1 do CTN. Então, o fato gerador ocorreu em abril de 2010. Significa que o tributo poderia ter sido lançado quando? Em abril de 2010.
Então, eu jogo para o primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Qual é, de acordo com essa regra, né, do 173, eu jogo para o exercício seguinte, que é o quê? 2011. Então, meu termo a qual é 1º de janeiro de 2011. Aí eu venho 2012, 2013, 2014, 2015, 1º de janeiro de 2016. Significa que o fisco poderia ter lançado até 31 de dezembro de 2015. Nesse caso aqui, ele lançou quando? Em agosto de 2015. Ele lançou dentro do prazo? Lançou sim. Tá vendo como faz diferença uma regra ou outra? É importantíssimo, portanto, saber qual a regra que eu devo aplicar, porque muda o termo a qual, muda o termo da contagem. E tem uma ressalva, né, no artigo 150, parágrafo 4º, lá no final, que diz que se houver prova da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, não se aplica o parágrafo 4º do artigo 150. Então, eu aplico o quê, professora? Eu aplico o 173, inciso 1. Então, se, por exemplo, uma questão dizendo que é um tributo sujeito a lançamento por homologação, com falta do pagamento por causa de dolo, fraude ou simulação. Foi feito o pagamento, mas houve o emprego de dolo, fraude ou simulação. Tributo sujeito a lançamento por homologação, mas que houve emprego de dolo, fraude ou simulação, com pagamento antecipado. Assim, eu não aplico, mesmo tendo sido feito o pagamento antecipado, eu não aplico a regrinha do 150, parágrafo 4º. Se houver dolo, fraude ou simulação, ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por homologação e tenha havido antecipação do pagamento, eu aplico a regra do 173, inciso 1, ok? Então, eu vou colocar exercícios para vocês lá no Unileão Digital e na próxima aula eu falo com vocês a respeito da extinção do crédito tributário pela prescrição, ok?